período já de 1 a 2 horas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o paciente que tem deficiência justamente de glicose G6PD, porque esses pacientes que têm essa deficiência, eles podem apresentar justamente algum efeito adverso, não seria um efeito adverso, mas uma reação, que a gente vai ver qual que seria justamente essa reação. Eles vêm apresentando justamente. E o que acontece aqui? A semivida dela é ótima, é no período de 3 a 8 dias, o período. O metabolismo dela e a excreção é rápido, é por urina. O seu metabolismo, justamente, que pode acontecer no processo de hemólise, ele causa uma hemólise durante esse processo, por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, por causa que pacientes que justamente eles têm uma deficiência de glicose G6PD, eles podem sofrer um pouquinho com isso, então tem que tomar um cuidado, tem que verificar se esse paciente ele tem um déficit de glicose G6PD, porque esse já vai se administrar por um período de 14 dias a primaquina, certo? E aqui vai utilizar justamente o quê? A etapa que utiliza justamente aqui é na forma hepática, justamente, e também na etapa ele também tem uma etapa que a primaquina, ela vai ser utilizada também de forma que gametocida também, nas 4 espécies justamente de plasmódio também, certo? E o G6PD, ele é uma forma justamente que tem nos nossos eritrócitos para justamente o quê? De forma oxidativa, de estresse oxidativo, ele vem auxiliando na eliminação do estresse oxidativo. Ele nos protege justamente, protege as nossas células, as nossas hemácias desse estresse oxidativo. Então o paciente, a gente tem que cuidar se ele apresenta ou não essa G6PD. Então é utilizado no tratamento principalmente do plasmódio Vivax, Ovale também. Vivax a gente encontra muito no Brasil, Ovale mais, a gente não encontra mais aqui no Brasil, é mais Ovale na África, certo? É o tratamento standard. No standard a gente vem utilizando a cloroquina, principalmente na forma eritrocítica a gente pode utilizar, mas a gente vem utilizando a cloroquina nesse caso. E a primaquina a gente vem utilizando na forma para tratamento dos excisões, principalmente na forma hepática, principalmente. Na profilaxia, de forma terminal, a gente pode utilizar para plasmódio Vivax e plasmódio Ovale também, e evitar justamente o que? Que o paciente ele tem que recaída também. Na quimioprofilaxia também pode ser utilizado também, tem ação gametocítica também, e também pode ser utilizada a primaquina também em alguns tratamentos também para pneumocites justamente joruvensis. Pneumocites joruvensis já é um fungo, pode ser utilizado associado justamente com clindamicina para tratamento de um funguinho. Efeito adverso, principalmente que o paciente pode vir apresentando, se deve principalmente a uma hemólise. E essa hemólise se deve principalmente à deficiência do G6PD que o paciente pode ter, e isso se deve ao tratamento, principalmente com a primaquina. O paciente pode apresentar principalmente distúrbios, o que? A nível sanguíneo, o paciente pode apresentar uma leucopenia, a granulocitose, uma leucocitose, hemólise. A nível cardiovascular, o paciente pode ter arritmia, certo? Metemoglobinemia o paciente pode ter também nesse caso. E nessa metemoglobinemia o paciente ele pode apresentar extremidades, uma cianose, ele pode apresentar uma cianose, principalmente em extremidades. Observem que os dedinhos do nosso paciente vai apresentar completamente o quê? Azulados. Em algumas situações o paciente pode apresentar uma cianose mais central também. A gente vai falar mais dessa síndrome no próximo semestre, porque ela faz parte de toxicologia. Não chega a dar gangrena, não. Não chega a dar gangrena, não, tá?
Mas aqui também a gente tem um antídoto quando o paciente ele manifesta justamente o quê? Esse tipo de síntoma. A gente vem tratando o paciente com azul de metileno, quando ele manifesta justamente uma metahemoglobinemia, a gente trata ele com azul de metileno, certo? E ele fica justamente com os dedinhos completamente o quê? Cianóticos, tá? Aqui existe outra também, que é a atovaquona, que é outra também, que é outro agente antipalúdico que a gente pode utilizar também para tratamento dos nossos pacientes também. E ela vem associada também, com proglanilo. Ela pode ser associada também e se desenvolveu como um agente antipalúdico também, e vem associado aqui também. Também é associado também para tratamento de pneumonia, para um funguinho também, principalmente para esse funguinho de forma leve a moderada. E ela é recomendada também para o tratamento de paludismo, também de forma o quê? A forma de prevenir, como tratar também. Não é assim tão indicado como os outros, mas é indicado também. Então vamos saltar ela um pouquinho. Essa daqui, que a gente vai mais dar ênfase nela, não vai ser aqui, por isso que eu vou soltar ela aqui com vocês, vai ser na toxoplasmose. Agora das amebas, sim, aqui dentro das amebas a gente vai falar de alguns medicamentos que são mais importantes. Aqui dentro dessa parte de amebas nós vamos falar de um principalmente que é muito importante, o metronidazol. Esse sim é muito importante para a gente, o metronidazol principalmente, e a gente tem o tilidazol aqui dentro, certo? São dois fármacos que são muito utilizados, principalmente aqui no Paraguai, o metronidazol. Ele tem ação antibacteriana e antiparasitária também. Aqui a gente utiliza das duas formas, como antibacteriano e antiparasitário também. E ele age também inibindo diretamente a síntese do quê? Diretamente de DNA, desoxirribonucleico diretamente. Ali ele age diretamente, inibindo a síntese, o metronidazol. E aqui o que ele faz? De certa forma, ele age o quê? Tem um efeito intestinal e ele fala extraintestinal também, e ele destrói o quê? Os trofozoítas de forma não quística. Lembra que a gente falou que, eu não sei se eu me recordo de ter falado ou não para vocês, mas quando a gente fala dos nossos protozoários, a gente tem a forma deles de quistes e a forma em trofozoíta. A forma de quiste é a forma que a gente ingere, e a forma depois que a gente ingere em quiste, quando ela chega no nosso estômago, ela passa de desencistar e passa para a forma de trofozoíta, que vem parasitando e causando justamente o quê? Uma trofozoíta. Vou ler na camiseta do primo da Priscila. Vou ler essa camiseta. Sulfamento da Pixazol, trimetropim. O SMT. A abreviatura é SMT. Para não esquecer dos fármacos. Já estava. Estou esquecendo já. Certo? E aí depois que passa por esse processo de trofozoíta, começa o processo de replicação, e ele passa, começa a se replicar, e ali ele passa justamente o quê? Por um processo onde ele pode automaticamente o quê? Começa a se multiplicar, e ali passa para duas formas da ameba, aonde a ameba ela pode ficar diretamente no meu epitélio, onde ela pode ir também para outra forma que a gente fala que ela seria o quê? Intestinal ou extraintestinal. Então aqui eu tenho o meu trofozoíto, certo? Que ele pode justamente ficar aqui
diretamente começar a produzir uma lesão e adentrar completamente o meu epitélio, começar a liberar algumas enzimas, e a partir daqui o meu paciente ele pode ter sintomas. Quais seriam os sintomas de uma amebíase? Fezes com muco. Fezes com muco. Seria diretamente o que? Uma diarreia, exatamente. Seria justamente muco, muito bem. Diarreia. Cólica abdominal. O que mais? Febre. O que mais o paciente poderia ter? Desidratação. Abscesso hepático, hepatomegalia. Nesse caso, se o paciente fica somente aqui a nível intestinal, o paciente poderia apresentar somente esses sintomas. Ou seja, se ela vem automaticamente, a minha ameba vem se fixando aqui na minha parede intestinal, ela vem liberando as suas enzimas, ela começou a liberar as suas enzimas, começou a causar um processo ulcerativo aqui, o epitélio começou a sangrar, então o paciente começa o quê? A ter o quê? Sangue, certo? Automaticamente esse epitélio começa o quê? A inflamar também. Aqui a gente sabe que está cheio de quê? De anticorpos também. Qual que é o principal anticorpo que tem participação aqui? A minha mucosa. Qual é o anticorpo de mucosa? IgM, IG, Maria? Marcelinha? Bombeiro? IgA. Não sei. IgA, muito bem. IgA, muito bem, que fica em mucosa. Então aqui a gente tem uma participação inicialmente dos nossos anticorpos IgA que vão tentar justamente o quê? Ajudar a defesa diretamente da minha ameba. O nosso corpo ele tenta defender então o quê? Contra essa amebinha, contra esse trofozoíta que está aqui. Certo? Perfeito, lindo, maravilhoso. Então começa o processo fisiopatológico aqui. A gente tem o nosso IgA. Perfeito. Só que aqui ela começou então a liberar essas enzimas, certo? A agredir também. Aqui tem a participação de outro anticorpo. Qual que é o outro anticorpo que está aqui? Deve ser o IgE. IgE, doutor. IgE, muito bem. IgE, muito bem. O IgE vai ativar qual célula? Plasmófilos. Quem? Plasmófilos. Qual célula que fica em tecido? Mastócitos, muito bem. Está cheio de grânulo de quê? Cheio de grânulo de quê? De quê? É isso mesmo, mano. É isso mesmo? Grânulo de isso mesmo, que você falou. Você tá me coagindo. Você tá me coagindo. Você tá me coagindo. Pagar, eu acordei. Não, eu falei que eu sou estilo. Quando da liberação lá atrás, não dá dinheiro. Qual que é matéria aqui? Parada Eu fiz cardíaca. confusão. Grânulos de estamina, muito bem. Começa justamente a degranular e a liberar então o que? Grânulos de estamina. Libera muita estamina justamente no local aqui, certo?
Então o paciente começou então aqui, vamos lá, apagar isso aqui. Começou então a liberar então muita histamina aqui. Libera para aqui muita histamina. Aqui embaixo do tecido tem vasos sanguíneos, tem tecido muscular, tem células musculares, tem glândulas. O que começa a acontecer então? Essa histamina ela começa a se ligar a vários receptores, principalmente a tecido músculo, principalmente aqui, os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eles começam então. O que acontece com os vasos sanguíneos? Vasodilatar, muito bem. Vasodilatar, muito bem. Vasodilata e começa o quê? Marcelinho do bombeiro? Hã? Processo de inflamação, migração de glicose. Começa a mais alto, Rodriguinho. A migração de leucócitos. Qual leucócito? Esse. Quem? Granular. Quem? Lindenberg. Agora gravou. Vai se cometonazol com trimetropim. Emerinda. Não? Errei. Granulócito. Da série granulada. Hã? De série granuladas. Os granulócitos que aumentam Os granulados. Ah, e quais são os granulados? A gente tem Você já tá basófilos. forçando. A gente tem granulócitos. E quais são eles? Qual que é o primeiro que extravasa no processo inflamatório? Marcelinha do bombeiro. Meu Deus do céu. Eosinófilo, doutor? Hã? Eosinófilo. Esse nófilo está ligado quando a pessoa está com alergia. Isso é Vai, legal, né? fala logo, continua a aula, ninguém sabe responder não, moço. Sabe, eu quero arrancar de vocês. Leucócitos. Essa massa cleidocefálica de vocês é pra quê? Não é só pra chupar pirulito e ficar carregando o povo na maca, não. Tá certo. Leucócitos. O quê? Fala com Deus, mas não na vez dela. O processo inflamatório, a primeira célula, aqui além de aumentar a permeabilidade vascular, começa a extravasar o quê? Começa a extravasar esse aumento da permeabilidade vascular, a histamina aumenta a permeabilidade vascular, começa a extravasar líquido, certo? Começa a passar líquido para fora, a sair líquido do tecido, mas também começa a extravasar célula. A primeira célula que vaza, leucócito, que passa, são os meus neutrófilos. Primeiro que passa num processo inflamatório é justamente as nossas células, são os meus neutrófilos. Primeira célula num processo inflamatório. Os neutrófilos é a primeira célula que passa justamente em um processo inflamatório. Quanto tempo dura mais ou menos um neutrófilo aqui? Acho que Isso é fisiopato. 120 dias. Imuno. Mais ou menos o que? 3 dias ele dura aqui no local. Depois ele morre. O problema da inflamação, justamente, é que quando essa célulazinha, esse neutrófilo morre, ele libera todo o conteúdo dele e tudo que está em volta dele sofre também. Então, como aqui já está sofrendo um processo, uma agressão, o meu corpo já está combatendo, aqui também já vai começar a sofrer uma lesão. Então imaginem já, o meu corpo já vem sofrendo uma lesão por um micro-organismo, aqui começou, já tem outro processo inflamatório aqui acontecendo, começa a liberar várias citocinas aqui em volta. Essas citocinas que são liberadas aqui em volta por outras células
começam a liberar outras citocinas que atravessam a corrente sanguínea, que chama mais o quê? Mais células, para quê? Para passarem do vaso sanguíneo, ou seja, para o tecido, para combater justamente o quê? O meu micro-organismo. Então, o meu corpo, de alguma forma, ele ou outra, ele tenta combater sim ou sim o micro-organismo. Então, para acontecer uma forma extra, a gente fala extraintestinal, tem que ser o quê? Tem que ser um quadro muito exacerbado, grave, tem que ser uma carga parasitária muito alta, certo? Então, o que acontece? Tenta de todas as formas combater o nosso trofozoíta aqui. Porque o que acontece? Pode chegar um quadro aonde automaticamente tentou combater esse trofozoíta de todas as formas aqui e não conseguiu. E esse trofozoíta, ele veio, fez esse processo todinho e até que ele alcançou o quê? Um vaso sanguíneo aqui. Ele alcançou um vasinho sanguíneo aqui e ele veio circulando, alcançou e foi parar justamente aonde? Lá no meu fígado. E ali no meu fígado ele começou a formar o quê? Um abscesso. E a partir daqui ele começou a formar um abscesso hepático. E a partir daqui começou justamente a formar um abscesso hepático. E o meu paciente começou então a já manifestar aqui uma hepatomegália. Começou a ter justamente uma dor. O paciente começou a ter uma dor justamente no hipocôndrio, justamente direito, o paciente já começou a manifestar febre, já começou a apresentar uma hepatomegália. O paciente pode, além disso daqui, poucos dias depois, o paciente pode evoluir para uma tosse também, pode começar a ter uma expectoração cor de chocolate, pode ter febre e pode ser o quê? Outro abscesso, justamente aonde? Pulmonar. Pode ser o quê? Outro trofozoíta que foi para onde? Para o pulmão. Então a nossa ameba, e isso aqui pode ser o quê? Simplesmente um trofozoíta de uma entamoeba histolítica. Então a gente vê a forma intestinal, é a forma mais comum, onde ela pode causar os sintomas que vocês falaram, que o paciente pode ter uma desinteria, onde ele pode apresentar somente uma desinteria com a presença de sangue, uma cólica abdominal, uma diarreia, náusea, vômito, ou isso aí só tranquilo, ir no banheiro e tranquilo, tratou o paciente perfeito. Perfeito, resolveu o problema. Mas ele pode ter todo esse transtorno aqui também. E aí é muito mais difícil de tratar. Certo? E aqui os melhores medicamentos para a gente tratar o paciente quando ele chega a um quadro de amebise é justamente o que a gente tem aqui para tratar, é o metronidazol. O que a gente tem para tratar o nosso paciente aqui é o metronidazol. Oi? Pode ir pro cérebro também. Pode. Só que aí é muito mais raro. Para o cérebro, aí a gente já tem o quê? Amebas de vida livre. Que aí é justamente a malamútia, a naegléria, a cantamoeba, que elas já são mais do que? Da América do Norte. Elas já são mais da América do Norte do que da América do Sul. Elas não são mais tão comuns aqui e elas atingem mais pacientes o quê? Imunodeprimidos, que fazem o quê? Natação. Elas ficam em piscina, lagos, normalmente pode causar cegueira. E aqui a gente utiliza muito quem? O metronidazol. Pode utilizar tinidazol? Pode utilizar tinidazol também. A gente utiliza mais quem? O metronidazol, certo? E a gente vai utilizar de forma geral o metronidazol para tratar justamente o quê? A gente vai utilizar de forma geral o metronidazol. A gente vem utilizando ele o quê? De forma oral. A gente vem utilizando ele ou de 250 ou de 500 miligramas que a gente vem utilizando, certo? Ou a gente vem utilizando ele na forma parenteral também, que é efeito 500 miligramas ml. Tinidazol também a gente tem ele o quê? Na forma oral também, que é de 250 a 500 miligramas também. Eles são de fácil absorção e penetram super bem o quê? Todos os tecidos também, certo?
E aqui o mecanismo de ação deles é justamente o quê? Eles são grupos de nitritos que sofrem uma redução química, dando como resultado um produto que intervém inibindo a síntese dos ácidos nucleicos, certo? E aqui, os que podem ser utilizados justamente em embaraço é justamente o teclosan e como alternativa também, emetina, que podem ser utilizados. Aplicação clínica na amebíase, na giardíase e na tricomoníase, certo? E isso aqui é importante vocês se recordarem, porque é o que mais vocês vão ver justamente aonde? No hospital, posto de saúde. No hospital, posto de saúde. Paciente com ameba, paciente com giardia e paciente com tricomonas. Sim ou sim? Vão ver sempre isso. Sim ou sim, com certeza, sem dúvidas. Sem dúvidas no mundo, com certeza, em toda a face da Terra. Vai cair um caso clínico de ameba? Vai. Vai cair um caso clínico de giardia? Vai. Vai cair um caso clínico de tricomonas? Sem dúvida no mundo da face da Terra, na prova final de vocês, vai cair. Porque é importante e é comum. Vai cair tratamento, vai cair mecanismo de ação, vai cair dose, vai cair tudo relacionado deles. Já aviso vocês porque é importantíssimo e é algo comum. Então, é importantíssimo e é importantíssimo que vocês que se lembrem. Por quê? É o que mais a gente vê no hospital e é o que mais a gente vê o quê? Qualquer posto de saúde, qualquer hora, qualquer paciente. Paciente com ameba, paciente com giardia, paciente com tricomonas. Qual que é os sintomas da giardia? Recordando. A gente falou semana passada. Marcelinho do bombeiro. Diarreia. Só? Explosivo. Muito bem, Marcelinho do bombeiro. O que mais? Tensão abdominal. Muito bem. O que mais? Estratorreia, né? Muito bem, arrasou. Não já vou nem fazer mais. O que mais? Poxa, tá bom, Pode não? elogiar, não. É. Abagaçou já. Fisiopatologia agora. Tricomonas, Marcelinho do bombeiro. Quais são os sintomas? Não, sem olhar, né, Não Marcelinho? lembro. Luquinhas, Jana, Não tem aula. Menas, Joicinha. Vaginal, doutor? Aí, vamos lá então. Vamos lá, secreção primeiro. Sem olhar, sem cola. É o tricomonas vaginais, esse é esse, doutor? É uma secreção amarelada diferenciada. Ué, eu tenho que entender como eu vou saber o que ele faz. Eu não vou falar besteira. Isso que é assim como você. Fétida. Pode ser esbranquiçado também. Pode ser espumoso também. O que mais? Qual outra característica? Espumoso, ferido. Irritabilidade do público. Odor. Tem odor. O que mais? Dificuldade de urinar. Uhum. Bolha. Fluida, o quê? O que mais? Pequenos pontos hemorrágicos. Sem colar, né, Marcelinho do bombeiro? Mas isso é o meu resumo. Não tô colando, tô perdendo. Sem olhar na folha, Marcelinho. Esquaremia é o que, Marcelinho do bombeiro? Dor. Dor aonde? Na hora da relação. Aê, assim que eu gosto de ver. Tá guardado em algum lugar, professor, só puxar. Josimar, Eu? o que é colpites maculares? Não sei. Focos hemorrágicos? Onde? Ah, não sei, você mostrou ele não. Mostra. Não. Onde então?
onde fica os pequenas hemorragias? É. Fica no fundo do. Ah, eu esqueci o nome. Não, tipo, quando você vai lá, você vai examinar a vagina, lá no fundo, lá onde tem aquele buraquinho pequenininho assim, que eu esqueci o nome. Colo do útero. Colo do útero, muito bem. Exatamente. E o que é característico aqui da paciente que a gente observa? A secreção da paciente ela é muito fluida, ela é muito fluida, certo? A coloração ela pode ser amarelo esverdeada, certo? Mas também pode ser esbranquiçada. Nem sempre vai ser amarelo esverdeada, às vezes é somente esbranquiçada. Sempre pode aparecer amarelada ou também esverdeada. Nem sempre, porque uma candidíase é a cândida que cor? É branco, mas uma cândida pode aparecer às vezes o quê? Grumos, mas pode aparecer de que cor também? Mas pode aparecer de cor também. Amarelo? Amarelo? E por que ela pode aparecer amarela do nada? Associada com uma outra infecção. Pode ter bactéria? Que geralmente é a clamídia. Pode ter justamente o quê? Bactéria presente e sempre aí por isso que justamente dá uma coloração amarelada. E isso não quer dizer que não seja o quê? Não descarta uma candidíase. Então, pode ser que apareça o quê? Uma característica é o quê? Espumoso. Sempre aparece o quê? Espumoso. Outra tem odor também, mas outras também têm odor. Cândida tem odor ou não? Sim. Ah, meu Deus. Cândida agora apareceu odor, então. Cândida não tem cheiro. Aqui sim tem odor. Tricomonas tem odor. Agora, qual mais outra tem odor? Clamídia. Clamídia tem odor. Peixe podre. O que tem peixe cheiro de peixe podre? Hã? A clamídia tem cheiro de peixe podre? Qual que é que tem cheiro de peixe podre? Clamídia. Não. Algumas têm cheiro, tem odor. Um cheiro forte. Mas uma tem o cheiro de peixe podre. É característico. Gardnerella vaginalis tem cheiro de peixe podre. Então você dá uma cheirada lá, entendeu? Se vocês forem justamente, tiverem GO, forem fazer coleta, dá uma cheirada lá, aproveitem. Entendeu? Aproveitem e deem uma cheirada lá. Certo? Quem já fez alguns preventivos vai saber como que é o cheirinho lá embaixo. Ou quem já teve Gardnerella também vai saber. O quê? Nunca pegou? A Gardnerella, nunca chegou? A sua sorte. Certo? Mas essa questão aqui, o que eu falo para vocês? Essa questão dessas vaginoses, essas características aqui para vocês, tratamento, isso aqui, fixem na cabeça de vocês, porque no Revalidas, nas questões abertas, todo Revalida está caindo. Não tem um que não está caindo. Todo está caindo. E é 10 pontos uma questão dessa. Ou cai uma cândida, ou cai uma tricomonas, ou cai justamente uma gonorreia, ou cai justamente uma clamídia, ou cai justamente uma Gardnerella, mas sempre está caindo uma delas. E pergunta desde o quê? Do tratamento até justamente o quê? O diagnóstico. Pergunta tudo. E tudo descrever. Então, desde o que você faz com o seu paciente até o final. Desde o que você faz com o seu paciente até o final. Então, é muito importante que vocês se recordem de característica. Quando eu falo característica, por quê? Espumoso, isso aqui é característica. Outra característica de tricomonas é que normalmente é no período do quê? Pós ou pré? Hã? Pós. Pós? Seguro?
Pode. Muito bem. Muito bem. Pós-menstrual, que normalmente. Por que pós-menstrual? Imunidade. Hã? Imunidade. Seguro? Sim. Nem tanto. Pode ligar por isso. Pode. Não. Ah, porque Pós, normalmente. Por quê? Porque a vagina ela tá muito mais o quê? Ácida. O que a vagina está esperando receber depois do período menstrual? Além dessa, coloca duas canetas na boca. Justamente a vagina, ela está esperando receber o quê? Processo fisiológico normal. A mulher está esperando o quê? Receber o neném. Ela quer o quê? Engravidar. Processo fisiológico, igual quando a gente vê aqueles vídeos da selva. A leoa vai lá do leãozinho e cutuca o leão e quer o quê? Quer fazer o quê? Coisinha. Obrigado. Quer fazer coisinha. Então a vagina ela está muito mais ácida. Então aí contribui justamente o quê? Para o desenvolvimento. O tricomonas justamente ele se desenvolve mais ainda em um pH ácido. É muito mais favorável para ele um pH ácido. E por que a vagina ela fica muito mais ácida nesse período? por causa de alguma coisa relacionada à população. Porque justamente a intenção da vagina é o quê? Que a boa parte da população que ela receba ali, na ejaculada, fique para trás. Por quê? A motilidade no meio ácido é o quê? Muito mais fraca. O útero fica muito mais básico, para eles se moverem mais rápido, e a vagina fica muito mais ácida, para justamente dificultar a mobilidade justamente deles, para eles se moverem muito mais difícil. Então, elimina boa parte da população já ali. Então, por isso, justamente, é um fator que contribui justamente já para tricomonas. Por isso, no período pós-menstrual também um fator que contribui. Também um fator que já vem justamente contribuindo. A cândida já tem um fator que seria o quê? Pré-menstrual também, que aí já tem um fator que seria o quê? Imunidade, que vem contribuindo. Já a cândida, já boa parte dos sintomas aqui já modificariam completamente. Aqui seriam diferentes justamente os sintomas. Boa parte, só que alguns sintomas seriam parecidos, que a gente precisaria diferenciar. Por exemplo, cândida, como seria a secreção? Esbranquiçada, amarela se tiver com contaminação bacteriana, né? O que mais? O que mais? Sem odor. O que mais, Marcelinho? Prurido. Hã? O paciente tem também prurido. O que mais o paciente tem? O paciente forma grumos aqui. O que mais? O paciente tem também o quê? O paciente tem dispareunia também. O que mais o paciente pode ter aqui? Também tem disúria, tem dor também ao urinar, o paciente tem. Também pode ter. Aqui, coceira. O que mais o paciente? O que ele não tem aqui é justamente o quê? Não tem odor, tem um aspecto esbranquiçado, é mais grumoso justamente, é mais espesso, não é fluido, a secreção é mais espessa, certo? Tem a formação de grumos, isso é diferente. Normalmente acontece mais no período quê? Pré-menstrual. Por quê? A mulher ela está mais o quê? Estressada, tem um fator o quê? Hormonal, influenciando, aumenta o quê?
cortisol justamente da mulher e abaixa a imunidade dela, ela fica muito mais estressada. Então isso diferencia também na mulher. Seguimos. E esse aí justamente a gente fala justamente dos principais tratamentos que a gente tem para tratar justamente os nossos protozoários. Então a gente fala principalmente aqui do nosso metronidazol, certo? Que a gente vai utilizar principalmente, tá? Ou a gente vai utilizar justamente tinidazol ou metronidazol. O que mais a gente utiliza é metronidazol. De eleição aqui que a gente vem utilizando é metronidazol. Para os três, principalmente, metronidazol. Primeira escolha, exatamente. Tanto para a ameba, quanto para a giardia, como para tricomonas, metronidazol. Podia ter essa pergunta na Os prova. três. Aquela dose lá no tricomoníasis, a dose de 2 gramas de Aham. E eles são bem bonitinhos assim mesmo. Olha a giardia, ela é bem bonitinha assim mesmo. Aqui é um desenho, mas parece, realmente ele parece assim mesmo. Certo? E tricomonas assim. Um dos efeitos adversos que eles têm justamente é um sabor metálico que eles dão. Um efeito adverso justamente que eles dão é um sabor metálico que eles dão. É infrequente o paciente ter justamente vômito, diarreia, insônia, Aquela foto ilustrativa ou a língua fica assim Hã? mesmo? Aquela foto é ilustrativa ou a língua fica assim mesmo? Não, só ilustrativo. Raro. Exantema, disúria, urina mais escura, poliúria também, vértigo, parestesia, neutropenia, pancreatite. É muito raro o paciente ter esses sintomas. O que mais frequente é somente o sabor o quê? Metálico. Isso sim, certo? Existem outros também que podem ser utilizados, que é o iodoquinol, o furoato de diloxanida também, só que praticamente quase não é utilizado, nenhum dos dois. O que mais a gente vem utilizando é justamente o metronidazol. Esses daqui só são utilizados mais da forma, justamente quando a gente fala forma extraintestinal, certo? E a gente vem utilizando eles. Nitazoxanida, esse daqui é muito famosinho. É um dos mais famosinhos, que é o famoso Anita, que é o que pega tudo, né? O famoso pega tudo. Que a gente vem utilizando ele hoje porque ele pega tudo, tá? E qual que é a dose que normalmente a gente usa do nitazoxanida? A dose recomendada justamente é um comprimido de 500 mg 2 vezes ao dia por 3 dias. Essa é a dose que a gente recomenda para os nossos pacientes adultos, certo? Que a gente passa de nitazoxanida para os nossos pacientes. Fui indicar um antiparasitário, não quer dor de cabeça, é um hospital particular, o paciente tem dinheiro, quer pegar todos os parásitos, o paciente, vou passar para você um que pega todos, então passa o nitazoxanida. Porém, ele apresenta mais o quê? Um pouquinho mais de efeito adverso. Sempre orientar o paciente o quê? Que vai evitar tomar o quê? Álcool durante justamente o quê? O período de tempo. Evitar justamente o quê? Depois de 7 dias não tomar álcool. Tratamento para toxoplasmose de primeira eleição, vou citar somente para vocês qual que é o de primeira eleição, que é justamente o piremitamina, justamente, mais sulfadiazina, é o de primeira eleição que a gente utiliza para tratamento de toxoplasmose. E a alternativa seria justamente piremitamina mais clindamicina seria a alternativa, certo? Mas o de primeira eleição seria justamente esse daqui, tá? De primeira eleição para toxoplasmose seria justamente esse daqui, certo? Piremitamina e sulfadiazina seria de primeira eleição, certo? De primeira eleição para toxoplasmose seria esse daqui, certo? Primeira eleição para toxoplasmose, certo? 5 minutinhos para o café.